Olá, meus amados soldados de Cristo, estamos aqui mais uma vez, né? Ministério Melquisedeque não cansa, graças a Deus. São muitos os percalços, mas temos sido agraciados com o fato de que as pessoas têm sido abençoadas e têm elogiado, têm gostado muito do nosso canal, a forma de como a palavra de Deus tem sido pregada, sem nenhuma imposição, mas com firmeza de propósito. Estamos aqui hoje para exortar. Normalmente as pregações são na paulada, né? Pregações com palavras fortes, palavras de arrependimento, mas nós vamos hoje pregar também uma palavra forte, mas uma palavra contra a acusação de Satanás, porque Satanás ele nos leva a um tipo de acusação que produz um remorso maligno, não um quebrantamento. A acusação dele é aquela acusação de culpa tal que leva a pessoa ao desespero, à depressão, a pensamentos recorrentes de tristeza, que levam ao desgosto pessoal, a baixa autoestima e não muitas vezes ao suicídio. Caso os irmãos não saibam, a Organização Mundial de Saúde ela tem escondido os dados de suicídio, pois na verdade a causa de morte de suicídio no mundo tem sido maior do que a de homicídios. Sim, acontece que se os suicídios fossem divulgados da mesma maneira que os homicídios, teme-se que haja então uma pandemia de suicídios, porque nós percebemos muitas vezes que quando há uma divulgação de artistas ou uma sucessão de suicídios, como houve no caso da Baleia Azul, parece que isso desperta o lado maligno das pessoas e nós vemos então uma endemia suicida, vamos dizer assim. Parece que a ideia é suicida, basta um se suicidar, que o restante daqueles que têm tendência a esses pensamentos, a essa opressão de Satanás, também acabem atentando contra a própria vida, o que é a coisa mais antinatural que existe neste universo. É acabar com a própria existência. Nós vamos ver isso hoje com Davi, nosso grande profeta. Davi foi um profeta, Davi viu muitas coisas, ele não foi só um rei. Davi viu, o Senhor viu, mostrou a ele a vinda de Jesus, quando ele disse: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra. Davi era um visionário, cometeu erros, pagou caro, mas vamos ver como Davi lidava com as frustrações e com seus erros. Vamos aprender hoje como parar de nos culpar, como não nos colocar para baixo e não permitir que nada nem ninguém nos coloque emocionalmente para baixo. Veja, pois nós vamos aprender hoje que se você se permitir colocar para baixo, por qualquer que seja o motivo, por qualquer pessoa, não há quem te levante. Se você emocionalmente se deixar derrubar, tudo à sua volta também vai cair. Basta vocês perceberem que quando as coisas dão errado, como diz aquele poeta Renato Russo, isso é verdadeiro, porque ele sentiu, ele vivia em depressão e ele não conseguia sair. Todos se afastam
quando tudo dá errado, quando precisamos de força, carinho e cuidado. Isso é verdade. Quando as coisas estão começando a dar errado, nós percebemos que estamos cada vez mais sozinhos, mais isolados. E por que isso acontece? Porque a nossa própria mente, deprimida, triste e doente, acaba que atraindo as coisas negativas e afastando as pessoas de nós, porque nós não reagimos, nós nos entregamos a toda espécie de sentimento negativo que só faz acumular desgraça após desgraça e atraindo coisas que não gostaríamos que entrassem em nossas vidas. Mas nós não queremos, nenhum de nós quer conviver com pessoas depressivas, com pessoas negativas, com pessoas com personalidade difícil, pessoas agressivas. Então, não sejamos pessoas desse tipo. Não podemos nos deixar nos abater de forma alguma. Podemos sim nos quebrantar diante do nosso Senhor Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão ao nosso próximo, sim, claro, sem dúvida alguma. Quando nós o ofendemos, mesmo que sem intenção, nós devemos mostrar que nós não tivemos intenção e pedir perdão se necessário. Caso o nosso próximo aceite esse pedido de perdão ou não, aí já é problema dele, já é com ele e com Deus. Nós já não temos mais nada a ver com isso. A nossa parte foi feita, não devemos nos lastimar por mais nada. Meus caros amados, vamos ver aqui o exemplo de Davi. Lembrando, se vocês só têm vocês para cuidarem de si mesmos, não há ninguém para cuidar de vocês. Nós viemos ao mundo só e vamos partir dele só. O maior ensino do deserto é aprender a viver com nós mesmos. O maior ensino do deserto é aprendermos a ter amor próprio, a preencher a nossa vida, a preencher o nosso tempo, principalmente com Deus e também com os nossos afazeres, a termos vida própria, a buscarmos paz interior, a aprender a fazer e principalmente executar nossos planos e projetos, principalmente aqueles esquecidos na gaveta, aqueles por tanto tempo adiados, darmos sentido à nossa existência. É esse o principal ensinamento do deserto. Vamos ver como o rei Davi nos ensina como proceder diante de um pecado, e o pecado dele não foi qualquer um não, foi um pecado muito grave. Vamos lá. No livro de 2 Samuel, nós vemos que Davi adulterou com Batseba. Batseba era uma mulher linda, provavelmente com um corpo escultural. Davi se sentiu seduzido, tomou Batseba para si e ainda mandou matar o marido de Batseba. Mas logo ele estava tomado pela paixão, cego pelas paixões, pois Davi nunca foi um homem com tendências malignas, visto que ele teve muitas vezes em suas mãos a vida do rei Saul, mas não ousou tocá-lo, não o matou. Davi sempre foi um homem com tendência à misericórdia e tendência a se irar com os injustos, mas cego de paixão, né? E a paixão mata. Foi um grande homem, mas caiu e trouxe desgraça à sua casa por causa das paixões. Mas também temos um grande ensinamento com ele de como devemos lidar com nossos erros, nossas culpas, nossas falhas e seguir em frente. Então, no livro de 2 Reis, vocês podem ler mais com tranquilidade assim que acabar esse estudo e ver tudo o que o rei Davi, as transgressões que ele cometeu e todas as coisas boas que ele fez também, que não foram poucas, né? Davi se alegrava muito em ir à casa do Senhor e adorar o nosso Senhor. No capítulo 12 do segundo livro de Samuel, após ser confrontado com Samuel pelo erro que ele cometeu com Urias e Batseba, Davi então confessou a Natã
no versículo 13 em diante, ele diz assim: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou, por sua parte, Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Mas por teres ultrajado a Yahvé mediante tua atitude, o filho que tiveste morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi, olha, vamos ver, hein? Uma coisa para aqueles que estão em busca da restauração. A Bíblia diz aqui que a Bíblia não chama Batseba de esposa de Davi, apesar de Urias já ter sido morto. Ela diz claramente: a mulher de Urias deu a Davi um filho. Em momento algum, Jeová nosso Deus considerou, apesar de Batseba ter se tornado esposa de Davi lá na frente. A Bíblia não deixa muito claro isso também não. Mas para o Senhor, a forma como a Bíblia nos dá a entender que para o Senhor, a forma como Davi procedeu não dava direito a que Batseba fosse chamada esposa de Davi, de forma alguma. Vamos dar continuidade. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias deu a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor de seu filho, observou o rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciãos oficiais de Davi no palácio se colocaram ao lado dele a fim de encorajá-lo a erguer-se do chão, mas ele não quis, e também recusou qualquer alimento. No 7º dia, olha, são 7 dias que Davi ficou prostrado, na esperança de que o menino não morresse, né? Que o Senhor Deus tivesse misericórdia do menino. Davi ficou 7 dias sem comer, prostrado no chão. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciãos de Davi tinham receio de dar-lhe a notícia de que a criança havia falecido. Comentavam: quando o menino ainda estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma insensatez. Nós vemos aqui a preocupação daqueles homens de confiança de Davi, de que ele fizesse loucura por causa da morte desse menino. Já que Davi se mostrava muito contristado. Davi tinha o peso da morte de um filho, de uma criança, em seu coração. Isso não é brincadeira, não é qualquer peso. Mesmo que não fosse filho dele, imagine o peso da morte de uma criança nas suas mãos, na sua consciência, ainda mais sendo filho seu. Isso não é um peso qualquer, é um peso que atrai uma sombra de desgraça psicológica muito grande, podendo levar as pessoas à beira do suicídio, ou às vezes até isso. Então eles estavam preocupados. Muita gente comete loucura, muita gente se perde na vida, muita gente se desorienta, nunca mais se encontra por conta desse tipo de culpa. Versículo 19. Mas Davi notou que seus oficiais cochichavam entre si e compreendeu que seu filho estava morto. Indagou-lhes Davi: o menino morreu? Diante do que eles afirmaram: sim, Senhor. Então imediatamente Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume e mudou as vestes. Depois entrou no santuário de Yahvé e se prostrou. Ou seja, ele entrou no santuário do nosso Deus e o adorou. Ainda que o nosso Deus tivesse matado o menino, ele teve misericórdia de Davi. E nós sabemos que o menino, sendo inocente, Deus, com certeza misericordioso, maravilhoso, poderoso, vai ressuscitar sim esse menino no juízo final, afinal de contas, apenas uma criança.
Davi então retornou para casa e mandou que lhes servissem a refeição e comeu. Seus anciãos e conselheiros lhe perguntaram: por qual motivo usaste desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que o menino está morto, te ergueste com vitalidade e vieste comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirmava: quem sabe Yahvé venha se compadecer de mim e permitirá que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuarei? Poderei fazê-lo voltar à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará a mim. Ora, meus amados, Davi deixa claro que ele um dia se juntaria à criança na morte, mas a criança não voltaria à vida. Então não adiantaria continuar lamentando. Davi tinha que prosseguir a sua vida, seguir em frente. Mais à frente, no versículo 24, aí sim, Batseba se tornou esposa de Davi, havendo tido relações sexuais, e gerou um menino chamado Salomão. Essa atitude que Deus espera de nós, essa atitude que a vida espera de você, seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu erro, não decida por si mesmo que você não tem salvação, que você é um miserável, que você não merece restauração pessoal, que você não merece nada de bom da parte de Deus. Não seja o Espírito Santo na sua própria vida determinando se você merece algo ou não. Pois, na verdade, nenhum de nós merecemos qualquer coisa de Deus, devido termos nascido no pecado. Mas Deus não nos olha dessa forma. Como diz Jesus, ele nem se intitulava bom, mas bom era o Pai dele que estava nos céus. A bondade e misericórdia do Senhor está sempre pronta a nos resgatar, a nos redimir. Então, curve-se diante de Deus, peça perdão pelos seus pecados, seja quais forem, abandone a senda de perdição, a senda larga, e aprenda a se perdoar, como Davi fez. Davi se perdoou. Ele primeiro perdoou a si mesmo, pediu perdão ao Senhor e seguiu em frente. Seja qual for o seu pecado, seja qual for o seu erro, a história de Davi nos mostra que Deus sim tem condições, tem amor o suficiente, mais do que suficiente, para nos perdoar. A palavra dele diz, Jesus nos fala, que aquele que se achegar a ele, de modo algum ele lançará fora, né? Então, aquele que confessa os seus pecados e muda o seu procedimento, ele alcançará a graça. Mas aquele que oculta suas transgressões, ele trará maldição para a sua vida. Então não adianta que você tente esconder de Deus os seus pecados, porque Ele conhece todos. Não importa se você vai realizar esse pecado lá no profundo da terra ou lá no espaço sideral, Ele está vendo. Não se deixe abater, não se deixe abater por ninguém, nem por nada. Não seja frouxo, não seja fraco na adversidade, não seja fraco na afronta. Davi não se permitiu de forma alguma, após o tempo ter passado, ele visto que não adiantava mais lamentar, ele não permitiu se ficar prostrado, chorando, amargurado, deprimido, pois ele sabia que isso não é a atitude de um homem do Senhor. E logo ele foi ter relações com Batseba, que então se tornou uma das esposas dele, e gerou Salomão. Até mesmo para que Batseba não entrasse numa depressão tremenda, pois a mulher, quando perde um filho, só Deus sabe o que se passa na alma dela. Meus amados,
O ensino de hoje é esse, é um ensino rápido, um ensino simples. Lembre-se, não se permita abater, não deixe o seu emocional cair. Se você cair, não há quem te levante a não ser você mesmo. Ninguém pode pegar as suas dores de você e levar para ele. Ninguém pode morrer por você. Ninguém pode salvar você. A salvação individual. Seja forte, seja firme, seja corajoso. Por que você se abateria? Por causa de uma afronta, por causa de uma palavra negativa, por causa de uma comparação com alguém que talvez tenha mais dinheiro, ou com alguém que seja mais forte, mais jovem, mais bonito, uma mulher que seja mais atraente, seja qual for, você homem, você mulher, não se permita nunca colocar-se para baixo. Entenda que você vale ouro, você vale pedras de diamantes para o Senhor, mais valor do que os rubis. Nosso Senhor Jesus disse que nós valemos muito mais do que as aves do campo, que Deus os alimenta. Cuidado, proteja suas emoções com muito carinho, como se fosse um bebê de colo, um bebê recém-nascido, porque é tudo que você tem, você, a si mesmo e Deus. Pois o ser humano pode te deixar, sua mãe, seu pai, seus irmãos, marido, sua esposa, todos podem te abandonar, mas você não pode se abandonar. Você tem que crer em você, você tem que se manter de pé, fiel a si mesmo, fiel à sua palavra, fiel à sua crença, fiel à verdade e fiel a Deus. Porque se você cair, não há quem te levante, é você e Deus. No final das contas, nós temos que lembrar que na verdade estamos sempre sós nesse mundo, pois Deus deu a cada um uma vida para cuidar, e nós não podemos nos tornar responsáveis pela vida dos outros, porque já é um fardo carregar a nossa própria cruz, e Jesus disse: cada um tome sua cruz e carregue. Isso não implica que, claro, como está escrito na palavra de Deus, também nós devemos, o apóstolo Paulo diz isso claramente, devemos nos apoiar, nos incentivar mutuamente, se possível ajudar uns aos outros a carregar sua cruz. Tem uns que já estão mais evoluídos na vida, os fardos são muito menores e podem ajudar aqueles que não estão tão evoluídos, não conseguiram ultrapassar o nível, elevar o nível espiritual, e podem sim ajudar os outros, aqueles mais fracos. Nesses casos é de muita valia, mas tenha em mente que se você estiver fraco, cabe a você não se permitir abater, porque se você se permitir abater, dificilmente achará quem te levante. E cabe a você buscar o Senhor e agir como Davi, se perdoar e buscar o perdão de Deus e seguir em frente. E aí então, com a força renovada, subir no nível espiritual, você poderá sim ser útil a muitas outras pessoas e tocar muitas almas e acumular cinzas de graça sobre sua cabeça, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem sabe, se manter fiel ao nosso Deus até o fim, alcançará a coroa de glória eterna, a salvação, a vida eterna, seja no paraíso aqui na terra, seja na eternidade com Ele no céu, governando as regiões celestiais. Deus vos abençoe. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Estaremos sempre juntos aqui, até quando Deus quiser, para a glória, honra e glória daquele que é o nosso sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo. Amém.